Você sente o coração acelerado quando a casa silencia? Já percebeu como, quando os olhos se acostumam ao escuro, é a mente que insiste em manter tudo aceso? A ansiedade tem esse jeito de invadir sem pedir licença, especialmente quando o mundo parece adormecer e você fica com os seus pensamentos, o seu peito apertado e aquele vazio que pesa. Se a noite traz aflição, reze esta oração e receba paz divina e imediata. Eu estou aqui com você no clamor da madrugada para te lembrar que você não é um problema a ser resolvido. Você é um filho, uma filha, amado por Deus, e que o seu valor não se mede pela tranquilidade das suas noites, mas pela verdade de um amor que não falha. Talvez hoje você tenha tentado de tudo para espantar essa inquietação. Uma música calma, uma xícara de chá, um banho demorado, uma conversa rápida com alguém. Talvez tenha rolado na cama, virando o travesseiro de lado, buscando uma posição que aliviasse a pressão dentro do peito. Talvez você tenha olhado para o teto e pedido para os pensamentos reduzirem a velocidade, mas eles foram ficando mais barulhentos, apontando para contas, para o futuro incerto, para as lembranças que doem, para as palavras que ouviu e que ficaram ecoando. Eu sei, e não estou aqui para te dar um sermão, mas para caminhar com você e te oferecer algo que é maior que as tentativas de controle: a presença de Deus, que chega como brisa em noite quente, como abraço que envolve sem pedir explicações, como luz que não te fere, mas te acalma. Há algo misterioso e sagrado nesse horário em que tanta gente sofre em silêncio. As ruas vazias, as janelas com uma única luz acesa, o relógio que parece demorar mais, o corpo que pede descanso enquanto a alma ainda luta. A ansiedade conversa com as suas fraquezas e diz que você não vai conseguir, que falta algo, que está tudo prestes a desmoronar, que você não tem o que precisa. Mas existe uma voz mais forte, mais antiga, mais verdadeira, que nos lembra: você não está sozinho. A fé não apaga a realidade, ela a ilumina. Quando a luz acende, as sombras continuam existindo, mas deixam de ser assustadoras. Nesse espaço íntimo, entre lágrimas e suspiros, é que Deus escolhe nos encontrar. Ele não exige que você esteja perfeito para se aproximar. Ele vem ao encontro do seu cansaço e diz: eu entendo, eu estou aqui, eu cuidei de você até aqui. Eu sei o que você viveu, eu sei a dor que você não contou, eu sei o peso que você equilibra nas costas. O que eu tenho para te dar não é um discurso, é descanso. Talvez você se pergunte: por que eu me sinto assim? Porque quando eu finalmente tenho tempo para descansar, o meu coração não sabe como parar. A ansiedade, muitas vezes, é um grito do corpo e da alma pedindo amparo. É a tentativa de controlar o que a gente não consegue prever. É o nosso medo desenhando possibilidades que nos assustam. Mas a Bíblia nos ensina um caminho diferente. Ela nos lembra que existe um pastor que não nos abandona no meio do vale. No Salmo 23, em um dos trechos mais queridos das Escrituras, vemos uma promessa viva: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Você percebe? O vale não é negado, o medo não é apagado com mágica, mas a presença que nos acompanha muda a experiência. Há um Deus que caminha com você no escuro, que segura a sua mão, que conhece o caminho e sabe conduzir os seus passos. E apesar de tudo, apesar das perguntas sem resposta, há uma paz que pode vir agora, como quem entra pela janela da sua alma e abre as cortinas por dentro. No fundo, a ansiedade costuma sussurrar que tudo depende de você. E é por isso que o peso é esmagador. Mas o Evangelho diz algo diferente: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essas não são palavras poéticas apenas, são um convite real. Uma mão estendida que alcança você exatamente aí, onde está. Talvez hoje a sua batalha seja com a memória de uma perda,
com a preocupação pelo emprego, com o medo pela saúde de quem você ama, com a sensação de que errou demais e que não merece descanso. Talvez seja a dificuldade de perdoar a si mesmo ou o hábito de prever tragédias antes que aconteçam. É por isso que estamos juntos, porque a madrugada também pode ser um lugar de cura. E é por isso que este momento, aqui com o clamor da madrugada, é uma casa aberta para você respirar, para alinhar o seu coração com o coração de Deus, para lembrar que Ele não falha. Se a noite traz aflição, há uma oração que te encontra. Não uma fórmula mágica, mas uma conversa sincera, um clamor que faz a ponte entre a sua realidade e a fidelidade dele. Antes de orarmos, eu quero te convidar a algo simples. Respire. Puxe o ar como quem recebe a vida de novo e solte devagar, como quem entrega à presença de Deus todas as tensões. Você não precisa resolver tudo agora. O que você precisa é se permitir ser cuidado. A ansiedade quer te arrancar do presente, te empurrar para um futuro que mete medo, mas Deus quer te plantar no agora, neste exato momento, nesta madrugada, com o que você tem, com quem você é. Deixa Ele fazer morada onde parecia haver apenas ruído. Deixa Ele te dizer que a paz dele é maior do que os argumentos do seu medo. E se doer, deixa doer na presença dele. Se chorar, chore com ele. Se for preciso silêncio, que seja um silêncio onde você percebe que não está sozinho. Deus está te chamando a descansar, e esta é a graça. Quando você se abre, a paz vem. A ansiedade não define quem você é. O amor define. A mão que te sustenta define. E essa mão está estendida agora. Há uma promessa que eu guardo no peito todas as vezes em que a angústia aparece. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Não é a paz que a gente fabrica com esforço. É a paz que desce como chuva mansa sobre o solo seco. Você pode não entender como tudo vai se resolver, e tudo bem. A paz de Deus, por definição, ultrapassa a necessidade de compreender. Ela chega antes da resposta, ela se instala antes do milagre visível e faz a alma respirar. É com essa certeza que vamos seguir juntos, porque este é o propósito do clamor da madrugada. Ser esse lugar de encontro, de cuidado e de oração, onde em meio à noite brota a esperança. Se a noite trouxe aflição, que esta madrugada traga paz divina imediata sobre você, porque o Senhor é bom e porque Ele ama cuidar dos seus. Há uma estrada diante de você, e nela existem dias de luz e dias nublados. Mas hoje, neste instante, tudo o que Deus pede é o seu coração aberto. Não precisa fingir força, não precisa prometer nada. Apenas esteja. Eu estou aqui com você e Deus está com a gente. Daqui a pouco vamos orar. E quando orarmos, eu creio que o Senhor vai tocar no lugar certo, de forma tão pessoal e tão profunda que você vai reconhecer. É Ele. Ele veio ao meu encontro. Ele me viu aqui. Ele me escutou. E é nesse reconhecimento que a ansiedade perde força, porque quando a presença de Deus chega, o medo recua. Permaneça comigo, respire mais uma vez e sinta a paz começando a pousar. Você está seguro, você está visto, você é amado, e isso muda tudo. A ansiedade não escolhe pessoas. Ela visita o estudante, a mãe, o trabalhador, o idoso, a pessoa que está sozinha, a que está cercada. Ela não respeita horários, mas há um segredo. Quem determina o tom final da noite não é a ansiedade, é a presença de Deus. Você pode até ter chegado aqui em pedaços, mas Deus é especialista em juntar fragmentos e fazer de cada caco um vitral novo. Lágrimas que caem como rio encontram caminho para a paz quando tocam as mãos do Pai. É por isso que a nossa conversa hoje é uma ponte. Caminhe por ela. Do outro lado, há alívio. Ainda no meio do caminho, já há conforto. E mesmo que você caminhe devagar, não há problema. Deus tem a mão na sua nuca, como quem guia com carinho, e Ele diz: eu estou com você,
Fique comigo, vamos orar já já. E eu creio que enquanto oramos, algo muda. Não no seu valor, que já é eterno, mas no peso que você carrega. Porque a aflição tem prazo, mas o amor que te sustenta é para sempre. Quando penso em você agora, penso em um quarto silencioso, talvez uma luz fraquinha acesa, e a sua alma dizendo: eu não aguento mais sentir isso. Penso em sussurros que não viraram vozes, em pedidos que ficaram só na vontade. Penso em como Deus, com um cuidado que é só dele, entra nesse cenário sem fazer barulho, para não te assustar, e começa a organizar por dentro o que parecia impossível. Ele não precisa empurrar a porta, porque você a está abrindo. E quando ele entra, a ansiedade percebe que o espaço já não é dela. É isso que vamos buscar juntos. Uma casa interior arrumada pelo próprio Deus. O clamor da madrugada está aqui por isso, para te lembrar sem pressa que a fé não é um atalho, é um caminho. E é caminhando com ele que a paz vem, às vezes como um vento, às vezes como um fiozinho de luz que nasce no horizonte e vai crescendo. Fique mais um pouco, porque já vamos orar, e a sua alma vai sentir. Eu sei que às vezes a pergunta é: e se nada mudar? E se eu orar e acordar do mesmo jeito? E se a vida continuar me apertando? Eu também já fiz essas perguntas e descobri que, mesmo quando as circunstâncias não mudam imediatamente, algo muda aqui dentro quando a gente se coloca diante de Deus. A ansiedade pode até tentar voltar, mas ela encontra uma casa ocupada pela paz. E aos poucos, o coração aprende a descansar antes de entender. Se a noite trouxe aflição, nós a atravessamos juntos, com a mão de Deus segurando a nossa mão. O que você sente é válido. O que Deus oferece é maior. Vamos respirar juntos, abrir o coração, e quando a gente orar, vamos entregar tudo, porque a promessa é real. A paz divina pronta para ser derramada agora. A vida não é perfeita e tudo bem. A perfeição nunca foi exigida para que a paz aconteça. Deus não está te pedindo um currículo de acertos, Ele está te pedindo o seu sim. E é o seu sim, ainda que tímido, que abre caminho para o descanso. Então fique. Encontramos um lugar seguro. Esta madrugada pode ser um marco no seu coração, e não porque você terá respostas para todas as questões, mas porque você vai conhecer, mais uma vez, o Deus que te conhece por inteiro. Ele está te chamando pelo nome e dizendo: eu estou aqui. A fé não é o contrário da dúvida, é a coragem de continuar mesmo quando a dúvida grita. A paz não é ausência de batalha, é a certeza de presença no meio dela. Hoje, quem determina a cena final na sua mente não são os medos que aumentam, é a voz que sussurra: eu te amo, eu te guardo, eu vou te sustentar. Você pode descansar nisso. Eu estou aqui, orando por você, e o clamor da madrugada é esse lugar onde não se sofre sozinho, onde a gente compartilha dores e multiplica consolo. Que a paz que já começa a nascer dentro de você cresça mais ainda, e que a ansiedade comece a perder o fôlego. Deus está bem perto. Se a sua alma concorda com isso, permaneça. Falta pouco para entregarmos tudo em oração. E eu creio que, quando a gente entrega, Deus recolhe com cuidado, com alegria, com honra. Ele é um Pai bom, Ele é o nosso descanso, Ele é a nossa fortaleza, Ele é conosco. E isso basta para hoje. A ansiedade fala alto, mas não é a única voz. Existe a voz da esperança, e hoje ela escolheu sussurrar ao seu coração. É esse sussurro que vamos amplificar juntos, até que a paz preencha esse quarto, essa mente, esse corpo cansado. Renda-se, não por desistência, mas por confiança. Deus tem o que você precisa. O restante a gente conversa depois. Agora, vamos nos preparar para a oração que já começa a nascer dentro de você, como um raio de luz atravessando a madrugada. O caminho da paz que Deus oferece não é teórico, é vivido, e ele se aprofunda quando abrimos espaço no coração para ouvir e responder.
a ansiedade costuma pintar cenários de perigo constante, como se tudo estivesse prestes a ruir. É por isso que precisamos de verdades que nos ancoram, verdades que são mais sólidas do que os ventos do medo. Uma dessas verdades está em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, onde somos lembrados de não andarmos ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, apresentarmos os nossos pedidos a Deus, e a paz dele, que excede todo o entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente. Veja como isso conversa com as nossas noites longas. Não se trata de negar o que sentimos, mas de levar os nossos sentimentos ao lugar certo, de transformar a inquietação em diálogo com o céu. A ansiedade quer que você carregue tudo sozinho, mas o texto bíblico te convida a compartilhar com Deus, a transformar peso em entrega. Outra promessa que abraça quem sofre de ansiedade está em Mateus, capítulo 11, versículo 28, quando Jesus diz: "Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." O alívio que Jesus promete não é um empurrão para que você se vire, é um encontro. Ele chama quem está cansado, ele chama quem está sobrecarregado. Isso significa que a sua condição hoje não é um impedimento, é o motivo do convite. Se você se sente assim, você está qualificado para ser acolhido. É libertador pensar que, na lógica do reino, não precisamos ser fortes para nos aproximar. Podemos vir fracos e seremos recebidos. Existe também uma imagem preciosa no Salmo 91. Quem se abriga sob a sombra do Altíssimo encontra descanso. Descanso é uma palavra que o ansioso tem vontade de tatuar na alma, porque parece um lugar distante, mas a Escritura a traz para perto, como se dissesse: há um endereço para o seu cansaço, e esse endereço é a presença de Deus. Quando nos escondemos nele, não estamos fugindo da realidade, estamos escolhendo o melhor lugar para atravessá-la. Essa sombra não é escura de medo, é sombra de cuidado, como a de uma árvore frondosa no calor do meio-dia, onde a gente pode respirar sem se queimar. A ansiedade que vinha como fogo encontra nessa sombra o contraponto, e de repente o corpo começa a desacelerar, porque a alma encontrou um abrigo. Eu sei que, enquanto eu falo, a sua mente continua apresentando razões para o medo. E está tudo bem. A fé não joga fora o que é humano, ela só organiza. E é nessa organização que uma outra palavra bíblica se encaixa. Isaías, capítulo 41, versículo 10 diz: "Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, ajudo e sustento com a minha destra fiel." Quando você lê isso de madrugada, é como se uma mão grande e firme se estendesse até você. Uma promessa como essa não depende do seu humor do dia, nem da sua disciplina, nem da quantidade de vezes que você venceu a ansiedade nas últimas semanas. Ela depende do caráter de Deus. Ele é contigo, Ele te fortalece, Ele te sustenta. E se Ele sustenta, o peso que parecia insuportável encontra um outro ombro para repousar. O fardo é compartilhado e o coração começa a entender que não precisa carregar tudo sozinho. Há momentos em que a ansiedade tenta sequestrar a respiração e a pessoa sente que está perdendo o chão. Nessas horas, lembre-se de algo simples e poderoso. Respiração é oração quando feita com consciência. Inspirar, dizendo por dentro Jesus, e expirar, dizendo cuida de mim. Não é misticismo, é relacionamento. É trazer a fé para o corpo, para o ritmo do coração. É transformar segundos em espaço para a paz entrar. Enquanto você respira assim, você pode lembrar que na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, há um convite. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Não é bonito? Deus não se assusta com o que você sente. Ele se aproxima. Ele não te repreende por estar assim. Ele te acolhe.
Ele não te pergunta por que ainda está ansioso. Ele diz: me dá para mim. Eu cuido de você. E quando a gente lança, a mão que recebe é firme. O peito folga, a mente encontra um abrigo, e o sono, mais cedo ou mais tarde, se torna possível de novo. Talvez você esteja pensando em como colocar isso em prática quando a madrugada te encontrar de novo. É por isso que a gente vai se aquecendo espiritualmente, abrindo o coração em camadas. Às vezes, a ansiedade é resistência acumulada, é tensão guardada em lugares que nem sabemos nomear. Por isso eu te convido a imaginar agora Deus entrando no seu quarto. Ele não distrai você com barulhos. Ele chega manso. Veja a sua presença como um cobertor que cobre sem sufocar. Sinta o cuidado dele como uma mão que toca a sua testa, que empresta calor para as suas mãos frias, que sussurra no seu ouvido. Eu te vejo, eu te entendo, eu te seguro. Não é fantasia, é linguagem para a alma entender que Deus não está longe, Ele está perto. E Ele está perto agora. Sei que às vezes a gente busca controle com listas, cronogramas, promessas, e tudo isso tem o seu lugar. Mas antes de qualquer estratégia, vem o coração que se rende. A vida muda quando a gente muda o eixo, quando a gente descansa na verdade de que Deus nos governa com amor. E para além de toda reflexão, há um momento em que a gente precisa fechar os olhos e dizer: Senhor, eu não sei como, mas eu confio. Eu confio no teu cuidado sobre a minha família. Eu confio no teu cuidado sobre meu trabalho. Eu confio no teu cuidado sobre minha saúde emocional. E essa confiança não é uma força artificial. Ela brota da lembrança do que Ele já fez. Quantas noites você já atravessou? Quantos dias você achou que não aguentaria e ainda assim amanheceu? A fidelidade de Deus é um fio que te trouxe até aqui. E esse mesmo fio vai te levar adiante. Antes de irmos à oração que já bate à porta, deixa eu te dizer algo com todo carinho. A sua história não é um erro. Você não está atrasado. Você não é menos amado porque sente o que sente. Deus não mede você pela sua ansiedade. Ele mede por Cristo, pelo amor derramado, pela graça. E com essas verdades, a gente vai aquecendo o coração, como quem aproxima as mãos de um fogo bom numa madrugada fria. A nossa oração vai te levar para perto, mas ela começa aqui, nesse reconhecimento. Deus está perto de quem tem o coração quebrantado. E se hoje você está partido, saiba, não existe momento mais propício para ser colado pelo amor. Se isso falou com você de alguma forma, respira fundo e escreve aqui nos comentários como você está chegando nesta madrugada. Eu e a família do Clamor da Madrugada lemos tudo com carinho e oramos por cada pedido. Se quiser caminhar com a gente, clica em inscrever-se e ativa o sininho, porque aqui você nunca vai orar sozinho. Sua presença importa, sua voz importa, sua história importa. Vamos orar juntos agora. Pai amado, nesta madrugada silenciosa, enquanto tantos dormem e outros choram, eu e esta pessoa nos aproximamos de Ti com reverência e necessidade. O mundo desacelerou lá fora, mas por dentro há uma maré agitada. Por isso nós Te chamamos. Vem, Senhor, ocupa este quarto, toma este coração em Teus braços e derrama a Tua paz, que excede todo entendimento. Tu és o Deus que vê no secreto, o Deus que conhece os pensamentos antes que palavras sejam formadas, o Deus que sonda e aquieta. Em nome de Jesus, nós Te pedimos, entra nesta história agora e coloca ordem onde há caos, coloca luz onde há sombra, coloca calma onde há ansiedade. Enquanto o mundo dorme, Deus, Tu estás ouvindo este clamor. Eu Te peço que a Tua presença, doce e forte, desça sobre este ambiente como chuva leve no fim de um dia quente, refrescando a alma cansada. Que os anjos do Senhor acampem ao redor desta pessoa, como promete a Tua palavra no Salmo 34, guardando e protegendo de todo o mal, visível e invisível. Que cada pensamento acelerado comece a desacelerar sob o som do Teu cuidado.
A ansiedade tem dito que tudo depende dela, que ela precisa resolver o que está além das suas mãos. Mas agora, em oração, nós lançamos sobre ti toda a nossa ansiedade, porque tu tens cuidado de nós, como nos ensina a primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Recebe, Senhor, o que entregamos. As preocupações com a família, as contas, o futuro, a saúde, os relacionamentos, os medos que não sabemos nomear. Recebe o que pesa e devolve alívio. Jesus, tu disseste: vinde a mim, todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós viemos, chegamos como estamos. Abraça agora este coração, coloca a tua mão sobre este peito e acalma a respiração. Que o teu Espírito Santo, Consolador, sopre suavemente, alinhando corpo, mente e alma com a tua paz. Que cada músculo tenso relaxe sob a tua voz que diz: não temas, eu sou contigo. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento. Se existem memórias que machucam, toca nelas com a tua cura. Se existem palavras que feriram, cobre com a tua verdade. Se existem culpas que insistem em gritar, silencia todas com o sangue de Cristo, que nos lava e nos dá um novo começo. Pai, muitas vezes a ansiedade é como uma tempestade que promete durar para sempre. Mas nós sabemos que tu és Senhor sobre o vento e o mar. Assim como Jesus se levantou no barco e disse ao vento e ao mar: acalma-te, emudece. Nós pedimos agora que o mesmo Jesus se levante neste quarto e fale com autoridade ao mar da ansiedade. Acalma-te, emudece, que o barulho dos pensamentos perca a força, que o coração encontre um compasso novo, guiado pela tua mão. Vem, Senhor, e coloca paz no travesseiro, que o descanso deixado por ti seja mais forte que qualquer insônia. Que o sono que virá seja uma dádiva, e que mesmo se o sono demorar, a tranquilidade já seja real, porque a tua presença é descanso. Eu oro por esta mente, Senhor, que tem fabricado cenários assustadores. Eu declaro em teu nome que toda imaginação que se levanta contra o conhecimento de Deus seja agora cativa à obediência de Cristo. Eu peço que o filtro do teu amor se estabeleça nos pensamentos e que a verdade da tua palavra seja a régua. Diz a tua palavra em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, que ao apresentarmos tudo a ti, a paz de Deus guardará o nosso coração e a nossa mente. Guarda, Pai. Coloca sentinelas de paz nas portas desta mente. Onde havia imagens de fracasso, pinta agora com esperança. Onde havia previsões de perda, escreve promessas de cuidado. Onde havia vergonha, derrama graça. Onde havia sensação de abandono, revela o teu abraço. Senhor, eu oro por este corpo. A ansiedade às vezes se esconde em dores, em tremores, em apertos. Toca, Senhor, cada célula, cada músculo, cada batimento e harmoniza tudo sob a tua autoridade. Faz a respiração encontrar o seu ritmo. Faz o coração lembrar que não está sob ataque, está sob cuidado. E, acima de tudo, ministra a alma. Diz a ela: Senhor, alma, espera em Deus, pois ainda o louvaremos. Ensina esta pessoa a conversar com a própria alma, a dizer para dentro que a esperança é maior que o medo. E quando à noite tentar contar uma história de pavor, conta tu a tua história de amor. Que as tuas palavras sejam repetidas por dentro como um cântico de ninar santo. Pai, eu oro pelos medos sobre o futuro. A ansiedade adora um amanhã nebuloso, mas nós te entregamos os amanhãs. Tu és o Deus do hoje, do amanhã e de todos os dias. Eu te peço que nesta madrugada tu dês a graça de viver um dia de cada vez, de confiar que tu provês, que tu guias, que tu abres portas, que tu fechas as que não convém, e que enquanto o dia não chega, a noite seja um santuário de encontro. Ensina esta pessoa a fazer do quarto um altar, que os pensamentos se ajoelhem diante da tua presença, e que os temores se dissipem como neblina ao nascer do sol, porque o sol da justiça ilumina. Jesus, tuas mãos são cicatrizadas
e por isso nós confiamos nelas. Elas já suportaram dor para carregar amor. Coloca essas mãos sobre esta cabeça. Acalma, cura, fortalece, tira o peso dos ombros, arranca a angústia que subiu sem pedir licença. E em troca, veste esta pessoa com o manto do louvor, como diz a tua palavra. Coloca uma canção nova no coração, ainda que seja apenas um sussurro, um tímido na madrugada, que diz: Deus é bom, Deus é comigo, Deus me ama. E que esse sussurro seja mais forte que qualquer acusação do medo. Espírito Santo, tu que és consolador, fica com esta pessoa até a hora de levantar. Fica com ela durante o dia que virá. Lembra-a quando a ansiedade tentar voltar, de renovar essa entrega. Ensina-a a respirar em ti, a confiar antes de ver, a descansar antes de entender. E quando ela esquecer, lembra de novo. Nós somos pequenos, Senhor, mas tu és grande. Somos limitados, mas tu és eterno. Por isso, repousamos agora no teu colo, como filhos, como quem sabe que está em casa. Eu declaro, em nome de Jesus, que esta madrugada está selada pela tua paz, que este quarto é território do teu cuidado, que esta cama é lugar de descanso santo, que a mente agora é jardim, não deserto, que o coração agora é casa habitada, não campo aberto ao pavor, que as lágrimas que caíram sejam sementes de alegria, que a ansiedade encontre a porta fechada e a presença aberta, e que quando vier o amanhecer, esta pessoa sinta que algo mudou, não porque a vida ficou perfeita, mas porque o eixo mudou, a confiança foi realocada, o amor foi lembrado. Nós te agradecemos, Pai, porque tu nos ouves. Te agradecemos por Jesus, nosso príncipe da paz. Te agradecemos por teu Espírito que nos sustenta, recebe a nossa gratidão e permanece conosco. Em nome de Jesus. Amém. Fica um pouco mais aqui comigo, porque agora é hora de acalmar novamente o ritmo do coração e deixar que a paz que Deus derramou continue se espalhando por dentro. Perceba a leveza que começa a nascer, talvez discreta, talvez evidente, mas real. Lembre-se, você não precisa provar nada para Deus, não precisa convencer a paz a ficar. Ela é um dom que Ele dá e sustenta. Se vierem pensamentos ao longo da noite, use as mesmas palavras da oração como uma âncora. Repita baixinho: a paz de Deus guarda o meu coração e a minha mente. E se o sono vier, receba-o como resposta de amor. E se demorar, tudo bem. Fique na presença. Deus sabe cuidar de você na espera. Eu quero te dizer com todo carinho que você é muito bem-vindo aqui no Clamor da Madrugada. Este canal existe para que ninguém precise atravessar a madrugada sozinho. Se você quiser, compartilhe nos comentários como você se sente agora, o que mudou, o que você está pedindo a Deus nessa fase da sua vida. Sua história pode encorajar alguém e nós levamos a sério cada testemunho, cada pedido de oração. E se há um tema que você deseja ver aqui, algo que arde no seu coração, como solidão, ataques espirituais, direção divina, medo do futuro, problemas familiares, escreve para a gente. Nós oramos, estudamos a palavra e caminhamos juntos, passo a passo, madrugada após madrugada. Talvez hoje a sua alma ainda esteja aprendendo a descansar. Tudo bem, descanso também é treino, e Deus é um professor paciente. Ele vai te ensinar a confiar devagar, a cada noite, a cada respiração. A paz que Ele dá não é frágil, ela resiste às pressões porque a fonte é eterna. Se você percebe que o peito abre, agradeça em silêncio. Se as lágrimas ainda vêm, entregue cada uma como oração. Deus entende tudo o que as palavras não dizem. E quando o dia chegar, leve consigo esta certeza: o mesmo Deus que te encontrou na madrugada caminha com você entre as multidões, no trânsito, no trabalho, nas conversas. Ele não te abandona quando o sol nasce. Ele te acompanha,
eu também quero te convidar a continuar essa caminhada com a gente. Se inscreva no canal, não como um gesto automático, mas como uma decisão de cultivarmos juntos um lugar de fé, consolo e esperança. Aqui a gente não prega para você, a gente ora com você. Aqui a gente não finge que é fácil, a gente lembra que é possível, porque Deus está no meio. E se essa oração falou com você, conta para a gente. Seu comentário pode acolher alguém que chegou aqui do mesmo jeito que você chegou hoje. E se puder, compartilhe essa oração com quem você sabe que precisa. Às vezes, um link enviado no momento certo é um abraço que atravessa distâncias. Agora, feche os olhos mais uma vez, ou mantenha-os abertos se preferir, e diga por dentro: eu descanso em Deus. Simples assim. Eu descanso em Deus. Deixa essa frase repousar no peito. Deixa o corpo aceitar que não precisa lutar o tempo inteiro. Deixa os ombros baixarem, deixa a mandíbula relaxar, e se vier uma imagem boa à mente, como um campo, um rio, um abraço, acolha. Deus fala por imagens também, Ele fala na linguagem da paz. Você está em casa. O Deus que cuida do universo, cuida de você. Se isso te fez bem e você quer continuar permitindo que Deus fale ao seu coração, tem mais 2 vídeos aqui na tela que podem te abençoar profundamente. Assiste com calma, no seu tempo, e deixa Deus continuar te guiando. E, por favor, sugira nos comentários temas que você sente que precisamos orar juntos nas próximas madrugadas. Sua voz é importante para essa família que cresce noite após noite. Que a sua cama seja um altar de descanso, que o seu quarto seja um santuário de paz, que os seus sonhos sejam visitados pela esperança. E quando acordar, lembre-se, a paz não fica para trás na noite, ela caminha com você. Eu te abençoo, em nome de Jesus, com toda a paz que vem do alto. Que o medo perca o ritmo, que os pensamentos hostis cedam lugar às promessas, que o amor seja a última palavra hoje e sempre, e que este momento fique guardado como um marco. Naquela madrugada, Deus me encontrou. Foi real, foi Ele me viu, Ele me cuidou, e Ele continua comigo. Durma em paz ou permaneça em paz. O importante é que você já está em paz. O resto é Deus quem faz, no tempo certo, do jeito certo, no coração certo. Que a proteção do Senhor esteja sempre com você. Se esta oração fortaleceu sua fé, inscreva-se no canal e compartilhe para abençoar outras vidas.